Bom dia a todos vocês. Chodesh Tov Umevorach. Que tenhamos todos um ótimo mês de Adar, o mês da alegria. Um instantinho só para a gente tentar assegurar a conexão também no Instagram. Mais um instantinho. Muito bem. Então, hoje, Rosh Chodesh, dia 1 do mês de Adar, o mês da alegria. E conforme nós havíamos combinado durante todo esse ano especial que nós estamos percorrendo no judaísmo, ano de Akhel, ano de congregação, ano com potencial espiritual único, e conforme o nosso Rebbe nos ensinou e também conclamou a aproveitarmos ao máximo esse ano para congregar pessoas entre si, congregar Yehudim em torno de ideais judaicos, em torno de ideais sagrados. Então, aproveitando esse ano e aproveitando as oportunidades que o calendário judaico nos oferece, com todas as datas especiais, datas festivas, etc. Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos nesse encontro virtual. Um instantinho. Nesse encontro virtual, acima de barreiras de tempo e de espaço, para nos encontrar e para falar do que há de especial nesse período. Então, a data de hoje, todo dia de Rosh Chodesh, a gente já tem explicado, é sempre um dia especial, é um dia de renovação, é um dia no qual novos fluidos e energias positivas se fazem presentes, se revelam no mundo, e talvez fisicamente a gente não perceba, ou talvez até intelectualmente nem todos nós possamos entender tudo isso, mas espiritualmente a gente vivencia isso. Ou seja, nossa alma está conectada, e essas novas energias, esses novos fluxos especiais que fluem durante cada mês, a partir do Rosh Chodesh, a partir do início de cada mês, eles mantêm uma influência, eles produzem um impacto sobre nossa alma, sobre a nossa espiritualidade, estando nós cientes ou não, e isso, de uma maneira ou de outra, acaba se refletindo para nós em todos os aspectos da nossa vida e existência. De uma forma ou de outra, isso acaba se refletindo até no aspecto físico e material da nossa vida. O que tem o mês de Adar de especial? O mês de Adar é um mês que a Escritura chama de um mês especial. O livro de Esther, que nós vamos em todas as sinagogas ler daqui mais ou menos 2 semanas, na data festiva de Purim. A data de Purim que marca a sobrevivência milagrosa do povo judeu, quando, há cerca de 2.500 anos atrás, o maligno e cruel Haman, um dos grandes ou maiores antissemitas de todas as épocas, ele pretendeu inovar uma solução final trágica, dramática. Ninguém como ele teve a pretensão e a presunção de Deus nos livre eliminar e exterminar todos os judeus no mundo todo, homens, mulheres e crianças, em um dia só, no mesmo dia.
sem dar chances para que fugissem, escapassem, uma vez que ele era o primeiro-ministro, homem forte, no governo de Assuero, o rei da Pérsia, que na época era a potência mundial, o império que dominava o mundo, que tinha debaixo da sua guarda nada menos que 127 países e nações. Portanto, isso englobava o mundo todo e todos os judeus que se encontravam por toda parte. Em outras palavras, eles não teriam chances, não teriam para onde fugir, onde se refugiar, etc. E é conhecida a história de Purim. Antes de Purim, se Deus quiser, nós vamos ter mais um encontro virtual, em menos de 2 semanas. Nós vamos ter mais um live, vamos falar mais especificamente da data de Purim, sua mensagem, ou aquilo que ela nos ensina, né? Aquilo que ela traz para nós na nossa vida até os dias de hoje. Mas em Megilat Esther, quando se fala da reviravolta que aconteceu, no começo tudo parecia ir contra os judeus, contra o judaísmo, e o decreto de extermínio que acabou atingindo toda a comunidade, todos estavam em desespero e praticamente luto até, etc. E depois, pela atuação de Mordecai, o líder judaico da época, e principalmente pela atuação feminina de Esther, que é a grande heroína da história do evento de Purim, e por isso o livro de Purim é chamado de Megilat Esther, o livro de Esther, não é chamado Megilat Mordecai ou Megilat Mordecai e Esther, mas leva o nome de Esther porque ela acabou sendo, ela que se tornou rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero, revela sua identidade. Conforme descrito no livro, ela acabou sendo a grande responsável pela reviravolta de toda a história e pela salvação do povo de Israel, pela salvação do povo judeu naquela época. E assim o milagre de Purim fica perpetuado para todos os tempos. Então, em Megilat Esther, no livro de Esther, se fala a respeito não só da data de Purim, dia 14 de Adar, ou em determinadas cidades isso é comemorado, como também em Jerusalém é comemorado no dia 15 de Adar. Então, essa data tem um significado todo especial, mas na realidade não é apenas a data em si. Na realidade, isso se aplica ao mês inteiro, conforme diz o texto em Megilat Esther, a Chodesh Asher Nefach Lahem, o mês que foi transformado para o povo judeu, Miagon Lesimcha, de agonia para alegria, o Me'evel Leyom Tov, e de luto para celebração e festividade. Então, Megilat Esther nos fala que isso acaba se aplicando, ou seja, a alegria, a festividade, a comemoração, não só aos dias da vitória nas batalhas que ainda foram travadas, dia 14 ou dia 15 de Adar, ou também dia 15 de Adar, mas, por extensão, se diz que o mês inteiro é um mês transformacional, é um mês que tem o poder de transformar agonia em alegria, um mês que tem o poder de transformar, Deus nos livre, luto em festividade e celebração. Então, uma vez que a própria Escritura nos diz que o mês é especial, a Chodesh Asher Nefach Lahem Miagon Lesimcha U'Me'evel Leyom Tov, o mês inteiro foi transformado para alegria, para celebração, festividade. Então, a partir disso, passando pelo Talmud, pela análise dos nossos sábios, e conforme isso fica estipulado no final como lei no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é o nosso código de leis judaico, o código de leis religioso judaico, Shulchan Aruch. Lá se prescreve como uma lei, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, que a partir da chegada do mês de Adar, quando começa o mês de Adar está começando hoje é o dia 1 de Adar,
Apesar que nós tivemos 2 dias de Rosh Chodesh, sem entrar em todos os detalhes e explicações, temos meses onde o dia anterior, o dia 30, o dia final do mês anterior, também é Rosh Chodesh. Então ontem também já foi Rosh Chodesh Adar, mas estávamos ainda no dia 30 do mês de Shvat. Né? Para muitos efeitos se fala que já pode-se começar a celebração e a alegria de Adar desde ontem, porque é chamado de Rosh Chodesh, primeiro dia de Rosh Chodesh Adar. Mas hoje, de acordo com todas as opiniões, de acordo com todas as colocações, hoje nós já estamos correndo o mês de Adar no dia 1 de Adar e, portanto, se aplica essa lei estipulada no Shulchan Aruch, no nosso código legal, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Com a chegada do mês de Adar, nós aumentamos a alegria. Me deem um instante só, por favor. Rafa, vem aqui correndo. Tenta me arrumar, sei lá, Instagram, bater. Então, continuando, estamos no mês de Adar, o mês da alegria, e aqui vale salientar algo muito interessante. A linguagem dos nossos sábios, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, com a chegada do mês de Adar, se aumenta a alegria. Então, se nós prestarmos atenção na expressão que os nossos sábios utilizam, então nós já entendemos que, na realidade, com a chegada do mês de Adar, se aumenta a alegria. Isso pressupõe que a alegria já tinha que estar presente anteriormente. Em outras palavras, a alegria dentro do judaísmo é um must, é algo obrigatório durante o ano todo, em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, o ano todo, na realidade, nosso estado de espírito normal, natural, tem que ser o de simcha, o de alegria. Aqui ressaltam agora os nossos sábios com a chegada do mês de Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Com a chegada do mês de Adar, se acrescenta a alegria, se aumenta mais a alegria. E falando um pouco mais sobre isso, sobre a alegria, imagina, agora, a partir do dia de hoje, nós temos uma mitzvah, assim está estipulado no Shulchan Aruch, assim está estipulado no judaísmo, assim está estipulado na escritura sagrada, em Megilat Esther, que é um mês propício, um mês de bom agouro, um mês de bom mazal, e, portanto, essa é a alta estação da alegria. Em termos técnicos, práticos, podemos dizer e afirmar com toda certeza que esse é o mês mais alegre do calendário judaico, porque nenhum outro mês nós temos uma prescrição. Nós temos festividades em outros meses, nós temos grandes datas comemorativas que são celebradas com grande alegria, nós temos datas que têm ordem bíblica, né? Purim é uma festa pós-bíblica, e por isso uma das 7 mitzvot de Rabbanan, um dos 7 preceitos rabínicos que foram acrescentados aos 613 preceitos bíblicos, é a celebração da festa de Purim, assim como a celebração de Hanukkah. Então, são mitzvot de ordem rabínica. Mas mesmo que nós temos outras festividades de ordem bíblica, da Torá, que também prescrevem alegria, Vesamachta bechagecha ve'aitach sameach, estar alegre, estar feliz, mas a alegria de Purim transcende e supera a alegria de todas as outras festividades. Nós temos alguns preceitos ligados com a festa de Purim, de extravasar na alegria de forma completa, algo que nós não encontramos em outras celebrações, em outras festas judaicas. E como nós dissemos, por extensão, isso se aplica ao mês inteiro de Adar. A tal ponto que se fala que o mês de Adar é um mês de bom agouro, é um mês no qual o mazal, a sorte, destino, a fortuna, particularmente de Am Israel, irradia de forma muito intensa, de forma muito forte. O mazal é forte, por isso
nós temos uma recomendação até dos nossos sábios que quando há pendências, quando há litígios, ou quando há coisas para serem dirimidas ou decisões para ser tomadas, deixar para o mês de Adar, que esse é um mês onde a nossa sorte brilha de uma forma especial. Então, quando nós iniciamos esse período, a alta estação da alegria. Então, todo dia é dia de alegria. Alegria é algo que no judaísmo tem que estar presente na nossa vida durante o ano todo, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Mas imaginem só a grandeza do mês de Adar, que começa hoje, quando nos é prescrito, com a chegada de Adar, não só a alegria convencional, a alegria normal de cada dia, mas aumentar, incrementar, acrescentar muito mais alegria a cada dia que passa do mês de Adar. Então isso é uma coisa fabulosa. Mas vamos analisar juntos um pouco essa questão de, com a entrada, com a chegada do mês de Adar, acrescentar e aumentar a alegria. Em primeiro lugar, algo que chama atenção. Isso está prescrito como lei no código judaico, no Shulchan Aruch. Vocês conhecem alguma outra constituição no mundo, de qualquer país e nação, de qualquer cultura ou civilização, de qualquer crença, etc., onde há uma lei que obriga a estar mais alegre, mais feliz? Isso é algo único, não raro, isso é algo único, particularmente no judaísmo. Imagina, nós temos uma lei. Imaginem vocês se amanhã o Congresso lançasse um decreto, né, e o decreto dizendo, talvez até sujeito a penalidades e multas pelo não cumprimento, né, não é o nosso caso aqui, mas que dissesse, olhe, por decreto, nós estamos lançando uma lei, um decreto que a partir de amanhã todo mundo tem que estar mais alegre. Como as pessoas iriam encarar isso? Como iriam interpretar isso? Vai achar uma coisa absurda. Mas no judaísmo isso não é absurdo. Quando chega o mês de Adar, o que isso significa? Isso significa não só uma lembrança, uma memória do que aconteceu no passado, mas principalmente em termos espirituais. E mais ainda, conforme explicado nos livros místicos e na Kabbalah, significa que todos os anos, quando chega o mês de Adar, nós temos uma energia especial no ar. Nós temos fluidos especiais correndo, né? Seja no mundo físico, material e muito mais no mundo abstrato e espiritual. E cabe a nós levantar a antena, ou sintonizar o canal, ou aguçar o nosso radar para perceber o quanto é propício esse período, o quanto é magistral o que o período nos oferece, as chances, as oportunidades de incrementar a alegria, de trazer mais alegria na nossa vida. E sabendo que o bom Deus, o Criador, é quem melhor conhece a criatura. Nós, às vezes, podemos nos equivocar e nós podemos elaborar, criar uma máquina, um aparelho, mas a gente pode superestimar a capacidade dessa máquina e acabar exigindo dela mais do que ela é capaz, e daí dá um tilt, daí, enfim, compromete tudo. Ou, às vezes, nós, como pais ou educadores, também, às vezes nós cometemos a falha, o erro de exigir, de cobrar dos nossos filhos, talvez até mais do que eles são capazes em qualquer tipo de atuação e área nas suas vidas. Isso acaba sendo contraproducente, acaba gerando conflitos, etc. Porém, o Criador, Deus, na sua perfeição, ele conhece a criatura, ele criou a criatura, ele conhece nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe dos nossos problemas, etc. Não é? Então, daqui se pressupõe, essa é uma premissa básica em todos os assuntos da Torá, em tudo que nós encontramos no judaísmo, que Deus, o bom Deus, nunca exige de nós mais do que nós somos capazes. Ele, como criador, sabe exatamente qual é o alcance da nossa capacidade, porque foi ele que nos dotou
da força e do potencial. Enfim, foi ele que nos deu a capacidade para agir, atuar dessa forma ou de outra. Portanto, quando a Torá nos prescreve algo, quando o Shulchan Aruch estipula algo, então isso por si só já está baseado num pressuposto que nos foram dadas forças e capacidade para implementar isso. Porque Deus nunca exigiria de nós algo que não somos capazes de fazer. Ou se isso fosse algo possível apenas para pessoas leves, ou pessoas animadas, ou pessoas que não têm problemas na vida, isso não seria estipulado como uma lei geral que se aplica a todo mundo no Shulchan Aruch. Mas aqui nós encontramos de forma clara que essa é uma lei dirigida a todos. Então daqui nós já tiramos uma conclusão muito importante e fundamental na nossa vida. Que nós temos o controle remoto na mão, nós temos o seletor de canais do nosso estado de espírito. Se a Torá nos diz, se o judaísmo nos fala, com a chegada do mês de Adar, se aumenta a alegria, isso significa que todos nós temos o poder, a capacidade, todos nós temos a habilidade de incrementar mais alegria nesses próximos 30 dias, nesse mês maravilhoso de Adar que está começando hoje. Então, isso indica que nos foram dadas as forças para isso, se é que nós temos que se esforçar para estar alegres. Mas, infelizmente, nós vivemos numa geração, numa época tão estressada, tão neurótica, onde, por um lado, se imagina que a tecnologia veio para facilitar as nossas vidas, mas muitas vezes a tecnologia, a gente não sabe se o quanto corre a favor ou corre contra, se ela facilita nossas vidas ou se confunde, perturba, atormenta, como dizem os nossos sábios, marbe dat, marbe machov, aumenta o conhecimento, aumenta a dor também, etc. Então, com a chegada do mês de Adar, mês de alegria, em primeiro lugar nós temos que nos conscientizar dessa premissa básica, que é possível e o seletor de canais está conosco. E mesmo, independente de circunstâncias, de situações, etc., mesmo que a pessoa imagine, mas eu ainda não atingi a plenitude, eu não estou resolvido na vida, nem financeiramente, nem relacionamentos, nem espiritualmente, etc. Então, como estar alegre? Então, muitas vezes se diz, esse é o grande equívoco nosso, que nós achamos que a alegria é uma consequência, ou deve ser uma consequência dos fatos daquilo que nós vivemos. Os livros místicos nossos, começando pelo Zohar Sagrado, eles enfatizam que é o contrário. A alegria não é consequência daquilo de bom que acontece com você. A alegria é a causa, é o motivo, é a razão. Quando você estiver com alegria, você vai atrair as bênçãos. Quando você estiver no estado de espírito alegre, você vai desencadear a ocorrência de bênçãos físicas, materiais, espirituais, em todos os sentidos. A alegria é a causa, não espere acontecer tudo de bom, você receber o aumento, você conseguir mudar de casa, você conseguir resolver aquele relacionamento, etc. Não espere isso acontecer para então começar a pensar em ficar alegre e reagir de forma feliz, de forma alegre. Não. O Zohar nos fala, a alegria não é a consequência, a alegria é a causa. Se você quer causar coisas boas na tua vida, se você quer motivar e desencadear bons acontecimentos na vida, como se faz isso através de alegria? Assumindo uma postura alegre. E o mês de Adar vem nos ensinar isso, que a chave está nas nossas mãos, senão o Shulchan Aruch não pediria e não exigiria de nós que com a chegada do mês de Adar aumente a alegria. E como a gente já falou, o mês de Adar vem aumentar a alegria, mas a alegria tem que estar presente o ano inteiro. Ivdu et Hashem besimcha. Assim diz o salmista, Salmo número 100, sirvam a Deus com alegria. E todos os dias
é hora de servir a Deus. E todas as atividades que nós fazemos na vida, não só as atividades chamadas sagradas, estudo da Torá, cumprimento de mitzvot, ajuda ao próximo, etc., oração, não somente isso é serviço a Deus. Na verdade, como o judaísmo enfatiza todos os aspectos da nossa vida, quando você trabalha, quando você até está no lazer, ou quando você cuida da saúde física corpórea sua, tudo isso faz parte do serviço a Deus, tudo isso tem que ser feito com a intenção de servir a Deus. Portanto, o serviço a Deus é uma constante na nossa vida, todos os dias do ano, todas as ocasiões, e como se fala que devemos servir a Deus com alegria. Então, a alegria tem que estar presente sempre. Como Maimônides enfatiza que a alegria não é um acessório, não é um detalhe no serviço a Deus, mas é fundamental, faz parte da essência do serviço divino. Isso é mais enfatizado ainda pelo cabalista, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, o quanto a ausência de alegria no serviço a Deus compromete tudo. Não é só um detalhe que está faltando, mas está faltando, Deus nos livre, o essencial. Então, algumas premissas que nós entendemos. A alegria tem que estar presente o ano todo. Judaísmo, essencialmente, é alegria. Com a chegada do mês de Adar, se aumenta a alegria. E nós aqui também entendemos que é possível e cabe a nós. Nós não dependemos de circunstâncias, de motivos circunstanciais do que acontece conosco para aumentar a alegria. A alegria é um estado de espírito, é algo que está dentro de você. E em qualquer situação, em qualquer momento, existem situações difíceis na vida, sem dúvida alguma, existem momentos que nos desafiam, existem circunstâncias amargas e que temos que superar, mas, de acordo com o judaísmo, a alegria é uma constante e a chave da alegria está nas mãos de cada um. Você pode e, portanto, tem a responsabilidade e deve decidir estar alegre. Isso não é só algo que lhe é facultado, que lhe é uma opção que lhe é dada, que por si só já seria fabuloso. Imagina, se você sabe que você tem essa opção, eu escolho estar feliz. A minha escolha é estar alegre, hoje, todos os dias. No judaísmo se vai mais longe ainda. Se fala, isso não é só uma escolha, uma opção que lhe foi dada, que isso por si só já seria fabuloso. Isso é até uma obrigação. Porque estar alegre significa estar de bem com a vida, estar de bem com Deus e o mundo. E o que significa com Deus e o mundo? Quando falta alegria, o que significa? Nós ficamos tristes, por quê? Porque estamos queixosos, porque estamos reclamando de algo, porque achamos que algo está nos faltando. Né? A saúde poderia estar melhor, a parnussa, o sustento poderia estar melhor, os relacionamentos poderiam estar melhor e assim por diante. Em outras palavras, quando nós achamos falta para mim, eu não estou na plenitude, eu estou incompleto. Mas quando nós colocamos em evidência o nosso eu, o nosso ego, o que eu acho que falta para mim, enquanto eu estou centrado apenas no meu ego, nas minhas necessidades, nos meus interesses, nas minhas aspirações, nos meus desejos, então isso lamento dizer, mas é a chave para a infelicidade. A chave da alegria significa o quê? Estar de bem com Deus e o mundo. Saber que Deus é o provedor. É claro, nós fazemos a nossa parte. O resultado não depende só de nós. O que Hashem, o que o bom Deus me manda na vida é aquilo que compete, que cabe a mim, dentro da minha missão, dentro do meu papel, não só também dentro do meu merecimento, mas de qualquer maneira eu devo ser grato a Deus. Eu devo, por isso um Yehudi, desde o momento que ele acorda, ao abrir os olhos, antes de abrir os olhos, as primeiras palavras que ele diz toda manhã, Modeh ani lefanecha, Deus, eu te agradeço por ter restituído a minha alma, por ter me feito acordar, por estar me dando mais um dia de vida. E depois nós seguimos com uma série de bênçãos onde a gente agradece a Deus pelo poder da visão, pelo poder da locomoção, por ter roupas para vestir, calçados para calçar e assim por diante.
Em outras palavras, judaísmo nos diz que nós devemos ser gratos. Judaísmo nos fala para sempre encarar o bem que está presente na nossa vida e estarmos alegres e felizes, alegres em perceber o quanto o bom Deus nos dá, nos fornece, nos alimenta, nos provê, etc. E nos dá até forças para superar os desafios e as amarguras da vida. Por isso se diz que o estado de espírito de alegria é um estado de comunhão, de união com o divino. Uma pessoa que está ligada a Deus, que tem fé e que tem confiança em Deus, confia em Deus, então essa pessoa vai estar alegre, segura. Essa pessoa vai estar segura porque está em boas mãos, vai estar alegre porque sabe que deve excluir da sua mente e do seu coração preocupações, ansiedades, deve confiar em Deus. Novamente, nós devemos fazer, devemos agir, devemos trabalhar, mas sabendo que, em última instância, o provedor de tudo, o regente do mundo, do universo e das nossas vidas é o bom Deus, estamos em boas mãos. Basta acreditar e confiar nele e vamos fazendo a nossa parte. E isso nos deixa no estado de alegria. Em outras palavras, alegria significa estar conectado a Deus. Por isso, de fato, se diz que os vechedva bimkomo, no lugar de espiritualidade, da divindade, lá paira a alegria. Profetas, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, só conseguiam profetizar quando estavam no estado de espírito alegre. Se eles estavam depressivos, o dom da profecia fugia e escapava deles. Por quê? Porque divindade só paira onde há alegria, onde há essa plenitude. Daí há comunhão com Deus. Por isso, de fato, nós dizemos e afirmamos o quanto é importante a alegria no judaísmo. O quanto é importante saber que a alegria não só é uma opção que nos foi dada, que podemos escolher. Eu quero estar alegre, eu vou ficar alegre, independente. Eu cruzei com aquele cara antipático e chato, ou aquele cara que me incomoda. Ele não vai estragar o seu dia. Não são as circunstâncias que devem atrapalhar a nossa vida e prejudicar ou diminuir a nossa alegria. A chave está em nossas mãos. Isso nos ensina o mês de Adar. Com a chegada de Adar, devemos aumentar a alegria. A alegria deve ser uma constante e no mês de Adar, mais ainda. E como nós falamos, o mês de Adar, muitas vezes, a maior de todas as alegrias, infelizmente, é aquela alegria que vem depois da tristeza, que vem depois da agonia, que vem depois da ansiedade, da apreensão, da dúvida. O mês de Adar, ele tem esse poder de transformar aquelas situações que pareciam caóticas, ou um beco sem saída, que traziam grande e intensa agonia, transformar a agonia em alegria. Transformar, Deus nos livre, o luto em festividade. Então aqui não só a possibilidade de ter e manter a alegria, mas até dos estados mais opostos, das situações mais contrárias, antagônicas à alegria, conseguir reverter o quadro, dar a virada, transformar tudo em alegria. Esse é o poder fabuloso do mês de Adar, que está começando hoje e devemos aproveitar ao máximo cada um dos dias para intensificar essa alegria, encher a nossa vida de significado, de alegria, de contentamento, atraindo isso para o ano todo, estendendo isso para toda a nossa existência e fazendo isso transbordar para todos os que estão ao nosso redor, para os queridos, familiares, para o cônjuge, enfim, para todos aqueles que nos rodeiam, fazer essa alegria transbordar. Essa alegria é tão importante. E é sabido que o Hassidismo, desde o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, enfatizava de sobremaneira a questão da alegria. E uma das parábolas que se contava para ilustrar o poder e o alcance transformacional da alegria. Há um versículo nas Escrituras que diz que Besimcha tetzeiu, com alegria vocês sairão. Isso se fala até sobre viagens ou despedidas. As pessoas às vezes choram em despedidas, mas se fala que sempre é bom sair para empreender uma viagem, sair com alegria. Em tudo que a gente faz, sair, aquilo que você faz com alegria, você faz com uma energia muito maior. E
Por isso, inclusive, o Tânia, quem estudou o Tânia, capítulo 27, principalmente sabe que em termos espirituais, para nós sairmos vitoriosos até nos conflitos espirituais, nas nossas batalhas internas do dia a dia, tem que se estar com alegria. Essa é a fórmula de sucesso em tudo que a gente faz, fazer com ânimo, com entusiasmo, que são derivados da alegria. Mas, de qualquer maneira, a Hassidut enfatizava que Besimcha Tetzeu, com alegria vocês sairão, assim interpreta a Hassidut, sairão dos problemas, sairão das limitações. Como? Com alegria, através da alegria. Então, os mestres hassídicos contavam uma parábola para ilustrar isso. Falavam, um sujeito cometeu uma infração muito grave e foi condenado à morte. E ele estava com os dias contados no calabouço, na prisão, esperando o dia da execução. Nesse interim, nesse meio tempo, ocorreu a data de aniversário do rei, do imperador. E o dia do aniversário do rei, naquele império, era um dia tão importante que todo mundo tinha que celebrar. Né? Dia do aniversário do rei, mais um ano de vida. Então isso tem que ser celebrado por todos os súditos, sem exceção, a tal ponto que no dia do aniversário chamavam para participar da festividade até mesmo os prisioneiros, até mesmo os condenados. Todo mundo no reino tem que celebrar a alegria do aniversário do rei, sem exceção. E aquele nosso sujeito que estava condenado à morte também foi trazido lá no canto do palácio para alguns restos do banquete real, celebrando o aniversário do rei. E esse homem, imagina, tem cabimento, ele está alguns dias, com dias contados de vida, alguns dias antes da execução, antes da morte, e de repente ele está lá no meio da orquestra, da festividade, com todo mundo cantando, dançando, comendo e brindando. Que motivação, que nesse estado de espírito, que vontade ele tem de participar de tudo isso. Mas esse homem teve uma presença de espírito fabulosa. Ele encheu uma taça de vinho e procurou chegar o mais próximo do rei que ele podia no meio da multidão, e uma hora que o rei estava passando alguns metros dele, ele ergueu a sua taça, dirigindo-se ao rei, e falou: Majestade, Lechaim, um brinde para a vida. E o rei, exuberante e feliz, no dia do seu aniversário, respondeu para ele: Lechaim, para a vida. E naquele instante entenderam o que aconteceu. O que sai da boca do rei é irreversível. O que o imperador falou tem força de decreto. E o imperador disse para aquele homem, Lechaim, para a vida. Com isso ele foi poupado. Então foi decretado para ele vida no lugar da pena de morte que ele estava condenado. Assim contavam os mestres hassídicos. Eles contavam isso como uma parábola para ilustrar o poder da alegria. Que Besimcha Tetzeu, através da alegria vocês podem sair de todos os problemas, de todas as preocupações, de todas as limitações. A alegria tem o poder de nos libertar das piores situações. Não importa qual seja a situação que a pessoa se encontre. Parece que a pessoa está condenada, Deus nos livre com um ultimato e etc. Mas se diz que com alegria ele pode reverter todo o quadro. Em momentos de alegria, através da alegria, a pessoa pode atrair o Lechaim para a vida. Então essa é a nossa mitzvah grande a partir de hoje, principalmente nesse mês. Intensificar a alegria. Procurar formas de estar alegre, procurar se conscientizar, sabe? Por que ficar carrancudo? Por que ficar mal-humorado? Por que virar a cara? Não. É uma mitzvah agora, eu preciso estar mais alegre. E com essa maior alegria, eu vou atrair e desencadear alegria e felicidade, e através disso todas as bênçãos, saúde, prosperidade, sucesso, etc., em todas as áreas, para mim, para os meus queridos, para os meus familiares, para todo mundo. Então, essa é a grande mitzvah nossa desse mês de Adar. Marbim besimcha. Estar alegres, aumentar a alegria, trazer mais alegria, felicidade ao mundo, às pessoas, fazer essa alegria transbordar, envolvendo a todos. Inclusive, isso é uma coisa importante. Se diz, uma pessoa alegre, ele não fica alegre trancado no seu quarto. A alegria precisa ser compartilhada.
E no momento que a pessoa está alegre, isso acaba transbordando e essa alegria acaba contagiando outros também. Isso tem um efeito de aumentar mais ainda a nossa alegria. Ou seja, quando nós expressamos nossa alegria para outros também, então essa alegria se intensifica e aumenta mais, e isso volta para nós de uma maneira ainda mais intensa. Então vamos aproveitar esse mês de Adar, cada dia desse mês, para trazer mais alegria na nossa vida, para trazer mais alegria para o nosso mundo. Hoje nós ficamos por aqui. Se Deus quiser, em menos de 2 semanas, às vésperas de Purim, nós vamos ter mais um encontro virtual para falar sobre a festa de Purim. Por enquanto, Chodesh Tov Umevorach, um ótimo mês, um mês muito abençoado, um mês repleto de alegrias para todos.